Olá, bem-vindos a mais um curso da área de psicopedagogia. Neste momento, trataremos sobre a psicopedagogia hospitalar. Para começarmos o assunto, compreenderemos um pouco da história das classes hospitalares, para que possamos ter um entendimento melhor como é o funcionamento das mesmas e como o psicopedagogo trabalha em ambientes de internação. Devido ao desconhecimento de grande parte das pessoas com relação a essa modalidade de educação, acreditam que a classe hospitalar é algo novo, porém, a história das classes hospitalares não é tão nova assim. De acordo com Fonseca, a insuficiência de teorias e estudos dessa natureza em território brasileiro gera, tanto na área educacional quanto na área da saúde, o desconhecimento dessa modalidade de atendimento, não só para viabilizar a continuidade da escolaridade daquelas crianças e adolescentes que requerem internação hospitalar, mas também para integralizar a atenção da saúde e potencializar o tratamento e o cuidado prestados à criança e ao adolescente. Sabe-se, através de pesquisas publicadas por alguns autores, que por volta da metade do século XX, a Europa já via surgir em hospitais algumas atividades educativas que podem ser consideradas o início do que hoje conhecemos como classe hospitalar. Henri Sellier inaugura sua primeira escola para crianças inadaptadas em 1935, nos arredores de Paris. Outros países europeus, como a Alemanha, em toda a França e até os Estados Unidos, adotaram a ideia, com o objetivo inicial de suprir as necessidades de atendimento educacional de crianças com tuberculose. Já em 1939, criou-se o Centro Nacional de Estudos e de Formação para a Infância Inadaptada de Suresnes, cidade periférica de Paris, tendo como objetivo a formação de professores para o trabalho em institutos especiais e em hospitais. No mesmo ano, foi criado o cargo de professor hospitalar no Ministério da Educação da França. No entanto, a Segunda Guerra Mundial foi considerada como um marco decisório da educação hospitalar, devido ao fato de que, como resultado da guerra, muitas crianças e adolescentes foram atingidos, mutilados e impossibilitados de frequentar a escola, sendo necessário o apoio de médicos defensores da escola em seu serviço, para fins além dos cuidados da saúde, mas para auxílio educativo dessas crianças e adolescentes afetados pela guerra. A história das classes hospitalares no Brasil começou no início do século XX, quando doenças da miséria, como a tuberculose, sífilis e lepra, e insanidade mental, eram consideradas praticamente a mesma coisa. Nesse período, era comum o internamento de crianças nos manicômios, fosse por razões de ordem econômica, pois assim os pais se livravam da responsabilidade de cuidá-las, ou por motivos profiláticos, de ordem de saúde pública, onde a deficiência mental e anormalidades, interpretadas inadequadamente, eram fundamento para a internação hospitalar. Dentro do Hospício Nacional de Alienados do Rio de Janeiro, havia o pavilhão escola Burneville, para crianças anormais. O hospício foi fundado em 1902 e extinto em 1942. Os asilos para alienados nos ajudam a compreender a referência a qual a escolarização em hospitais se enquadrou, ao mesmo tempo com a origem do ensino especial, quando finalmente foi regulamentada como uma modalidade de ensino. O primeiro hospital a receber práticas pedagógicas foi um hospital público infantil, o Hospital Municipal Jesus, situado no Rio de Janeiro, em 14 de agosto de 1950, e teve como primeira professora Leslie Hitmeyer. Em 1958, mais uma professora, Esther Lemes Zaborowski, foi alocada para prestar serviços pedagógicos às crianças hospitalizadas. Em 1960, as atividades proporcionadas pela prática da pedagogia hospitalar foram inseridas no cotidiano das crianças hospitalizadas no Hospital Barata Ribeiro, também no Rio de Janeiro. Mesmo sem vínculo com o Estado e contando somente com o apoio da direção do hospital, o trabalho começou a ser realizado. No Brasil, a classe hospitalar é reconhecida por meio da criação de uma legislação para criança e adolescente hospitalizado, através da Resolução nº 41, de outubro de 1995,
no item 9, onde diz que a criança e adolescente possui o direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência hospitalar. Brasil, 1995. O Ministério da Educação e do Desporto formula a Política Nacional da Educação Especial, MEC 1994, propondo que a educação em hospital se faça através da organização de classes hospitalares, devendo-se assegurar oferta educacional não só às crianças com transtornos do desenvolvimento, mas também às crianças e adolescentes em situação de risco ao desenvolvimento, como é o caso da internação hospitalar, uma vez que a hospitalização determina restrições às relações de convivência, às oportunidades sociointerativas escolares, relação com colegas e relações de aprendizagens mediadas por professor, e à exportação intelectual dos ambientes de vida social. Fonseca, 1999. A intervenção faz com que a criança mantenha rastros que a ajudem a recuperar seu caminho e garantir o reconhecimento de sua identidade. O contato com sua escolarização faz do hospital uma agência educacional para a criança hospitalizada desenvolver atividades que a ajudem a construir um percurso cognitivo, emocional e social, para manter uma ligação com a vida familiar e a realidade do hospital. Maia 2008, 100 páginas. Com isso, pode-se inferir que a educação hospitalar não está desvinculada com o contexto real e familiar da criança. Ela garante a continuidade do desenvolvimento que a criança já recebe em casa e na escola, mesmo sob condições de saúde debilitada. Segundo Matos e Mugiati, verificada a necessidade da existência de uma praxis e uma técnica pedagógica nos hospitais, confirma-se a existência de um saber voltado à criança e ao adolescente, no contexto hospitalar, envolvido no processo ensino-aprendizagem, instaurando-se aí um corpo de conhecimentos de apoio que justifica a chamada pedagogia hospitalar. 2001, página 49. Aqui no Paraná, nós temos o SARE, Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar, que objetiva o atendimento educacional aos estudantes que se encontram impossibilitados de frequentar a escola, em virtude de situação de internamento hospitalar ou tratamento de saúde, permitindo-lhes a continuidade do processo de escolarização, a inserção ou a reinserção em seu ambiente escolar. Esse serviço existe há quase 14 anos. Ao todo, são 19 hospitais conveniados, sendo 7 em Curitiba. Para Vasconcelos, 2007, a criação de classes hospitalares é uma questão social e deve ser vista com a mesma seriedade e o mesmo engajamento que a promoção de segurança nas ruas. A classe hospitalar se dirige às crianças, mas deve se estender às famílias, sobretudo àquelas que não acham pertinente falar sobre doenças com seus filhos. A intenção grandiosa nesse projeto deve ser a humanização do hospital, para o contato com as possibilidades da criança, vítima de algum tipo de patologia. Em grande parte das classes hospitalares, os profissionais que atuam são pessoas formadas em pedagogia ou magistério, com alguma formação continuada. São dependentes dos cursos que o Estado tem a oferecer, e muitas vezes suas dúvidas e angústias não podem ser resolvidas por inteiro. A formação do professor que trabalha nesse contexto parece não ter evoluído simultaneamente ao crescimento do número de classes hospitalares. Essas classes são diferentes das classes regulares, com crianças de várias séries, de vários lugares diferentes e com estados de saúde distintos. Algumas têm aula no próprio leito e não se dirigem à sala por conta de suas enfermidades. A constância e frequência e as tarefas não podem ser cobradas devido às particularidades de cada aluno. Nessa visão, o psicopedagogo pode auxiliar os professores em sua formação continuada, apoiando-os em atividades que transpassem a fronteira centrada somente na aprendizagem, explorando os lados afetivo e social, atenuando tensões e solidão, levando aos pacientes uma nova forma de desenvolver habilidades e competências. O psicopedagogo hospitalar
fundamentado em técnicas e práticas e sendo um profissional multidisciplinar, está capacitado a esta modalidade, criando um mundo onde as pessoas se preocupam umas com as outras, com uma abordagem inovadora e sociopolítica, resgata a cidadania e a humanização do paciente. Pessoal, finalizamos por aqui nossa primeira aula. Não esqueçam de comentar abaixo do vídeo. Muito obrigada e até mais!